Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio de Papo no Café Acadêmicos. Eu sou Manuela Mello, tô aqui na Iniciativa FIS, junto com a Lívia. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lívia, sou acadêmica de medicina e também estou aqui na Iniciativa cuidando das ligas acadêmicas. Hoje a gente está aqui com a Ana. Obrigada, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, eu sou doutoranda em Engenharia de Produção, com ênfase em Healthcare Management, e sou pesquisadora do Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde, o LEGOS, da UERJ. Ana, a gente apresenta assim super rápido, você falou só algumas coisas sobre você, mas a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz, tanto no Papo no Café Acadêmicos como Papo no Café, que é o programa maior. De quem é o nosso convidado? Quem é a Ana Carolina? Quem que tá sentada aqui do nosso lado? Bom, vamos lá, né? Eu brinco que eu sou muitas coisas, mas hoje aqui eu venho falar um pouquinho da minha vertente em projeto organizacional, em levar soluções para a saúde e em fazer pesquisa para apoiar os desafios, né, para a gente conseguir resolver os desafios das organizações de saúde. Então, eu sou hoje pesquisadora de um laboratório, se chama Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde da UERJ. Lá a gente faz fundamentalmente 3 coisas, né? Projeto, pesquisa e ensino. E todas essas 3 coisas têm como propósito fundamental entregar valor à sociedade. A gente nasce vinculado ao Inova UERJ, que tem esse propósito de aproximar a universidade dos desafios da sociedade para que a gente possa resolver esses desafios. E aí o laboratório em particular tem como objetivo resolver desafios da saúde, e eu faço parte desse laboratório desde a fundação dele, em 2016. Foi uma idealização da professora Thaís Spiegel. E de lá para cá eu venho me encontrando enquanto profissional e atuando, tendo esse espaço para experimentação, para empreender através da universidade, levando soluções. E aí, no meu caso em particular, soluções de engenharia de produção, que é a minha formação na graduação, no mestrado e no doutorado também. Então... Eu também sou engenheira de produção, por isso. Então, levando soluções, né, e mostrando de que forma a gente consegue projetar sistema produtivo e entregar valor para a sociedade. Então, isso para mim faz muito sentido enquanto pesquisadora, enquanto doutoranda e enquanto projetista, né, a gente está sempre entregando solução na prática. Então, hoje quem fala aqui é a Ana Carolina, doutoranda, pesquisadora e projetista Legal. de soluções para a sociedade. Muito legal. Perfeito, perfeito. E Ana, essa jornada que você teve, ela é um pouquinho fora da curva, digamos assim, né? Como que foi, assim, encontrar esse caminho e, dentro da engenharia de produção, ir para um caminho de resolver problemas da saúde? Você contou um pouquinho, mas se puder aprofundar mais. Conto sim. Bom, é um caminho realmente fora da curva quando a gente pensa em um espaço que não é tão conhecido. Então, eu venho aqui hoje, inclusive, para falar desse espaço, um espaço dentro da universidade, para que a gente possa empreender, para que a gente possa entregar a solução para a prática. E aí, como a Ana Carolina encontra esse espaço, eu experimentei, né? Eu estava conversando um pouquinho com a Lívia antes desse papo, eu experimentei outras atuações do engenheiro de produção, que são muitas, e eu me encontrei dentro da academia, mas não uma academia para dentro da universidade, mas uma universidade para a sociedade. Então, acho que a gente tem esse papel fundamental, e o laboratório nasce com esse objetivo, né, para ocupar esse espaço. E quando a gente entrega valor para a sociedade, em particular para as organizações de saúde, pelo menos para mim, isso faz muito mais sentido do que várias outras atuações que eu testei. Então, quando eu tive a oportunidade de ver o resultado prático, né, a aplicação prática de uma solução dentro da organização de saúde, o paciente percebendo isso, o gestor percebendo isso para mim fez muito mais sentido profissionalmente. Estava até brincando, né? É possível viver de entregar soluções para a saúde e para a sociedade através da universidade? Sim. A gente tem muito espaço para empreender dentro da universidade. E quando a gente fala aí dessa tríade, projeto, pesquisa e ensino, a gente conversa com vários públicos. A gente entrega soluções para pessoas com necessidades diferentes, com dores diferentes. Então, a gente tem tanto um papel formativo, preciso formar pesquisadores, eu preciso formar pessoas que tenham um conhecimento crítico para solucionar problemas da sociedade como um todo. A gente também precisa capacitar, instrumentalizar esses profissionais de saúde que vão assumir posições de gestão,
Então, a gente tem visto esse movimento agora nos acadêmicos de medicina e também a galera da enfermagem, da odonto também, assumindo muitas posições de gestão. E eu acho que o momento da graduação é um momento importante para essa formação, para essa habilitação em gestão. E quando a gente fala de projeto, ir para a organização real, encontrar problema real, a gente está conversando muito mais com um gestor, né, com um autogestor, que também tem ali as suas limitações de gestão por uma questão formativa. A gente sabe que ainda é uma deficiência na grade, né, curricular das áreas assistenciais, então a gente tenta ocupar também um pouco desse espaço formativo e o espaço de projeto organizacional. Então, um pouquinho do que a gente vem fazendo aí nessa linha fora da curva, no sentido de aproximar, de fato, a universidade das soluções reais, né, de problemas reais. Acho que seria legal também se você pudesse falar um pouco melhor sobre quais são essas soluções e tornar isso um pouco mais palpável. Tipo, o que a Legos faz hoje? Tá. E como você começou na Legos? Tá, vamos lá. Na verdade, o laboratório ele nasce através de uma iniciativa da professora Thaís Spiegel, que é professora hoje da Engenharia de Produção. E antes do laboratório, a gente fazia parte de um grupo chamado GPI, um grupo de produção integrada, na UFRJ, na COP UFRJ. E aí, tradicionalmente, se faziam projetos vinculados a petróleo e gás. E aí, com a diminuição dessa demanda, a gente começou a identificar um espaço carente de soluções, que é o espaço da saúde. Então, lá, nesse grupo de produção integrada, a gente começa a fazer alguns projetos com o setor público, com a saúde pública em particular. E aí, depois dessa experiência, né, dentro da UFRJ, a professora Thaís Spiegel começa a criar uma iniciativa dentro da UERJ, onde ela é professora, adjunta, né? E aí, nesse momento, eu e o pesquisador Daniel, hoje doutorandos e ainda pesquisadores do laboratório, estávamos no mestrado, estudando ainda sistemas de saúde. Então, desde a graduação, através desse espaço de pesquisa, na época, na UFRJ, a gente já estudava saúde, emergência, processo de transplante renal. Então, toda essa... toda uma discussão de levar ferramentas da engenharia de produção para a saúde. E aí, bom, lá, em 2016... a gente decide aplicar para um edital de inovação dentro da universidade que tem esse propósito de entregar a solução na prática. E aí, respondendo a Manu, o laboratório nasce em 2016 com esse propósito, né? Então, a gente já nasce com essa ideia de entregar valor à sociedade. E a tríade, né, o nosso modus operandi, ele é muito mais... uma premissa da própria universidade, então entregar extensão, entregar solução para a prática, desenvolver pessoas e ensino, isso é o modus operandi da universidade como um todo, então a gente se apropria dessa tríade para entregar as soluções para a prática. E aí, respondendo um pouquinho a Lívia, né, quais são os projetos que a gente faz, né? Então, um exemplo clássico é uma melhoria de processos, por exemplo, na prática. Então, eu vou a uma organização de saúde, eu identifico quais são os gaps hoje, quais são as oportunidades de melhoria. A gente usa ferramentas para análise disso, então, identificar o que é causa raiz, fazer diagrama de causa e efeito. Daí a gente projeta uma solução que pode ser uma solução de processo, uma solução de fluxo, uma solução que precisa de uma ferramenta de otimização matemática, ou que eu preciso reprojetar layout. Então, a solução ela depende muito mais da natureza do problema do que qualquer outra coisa. E aí, a partir desse projeto de solução, a gente discute a implementação disso. Então, gestão da mudança, como habilitar os profissionais para que eles consigam compreender esse projeto. Então, quando a gente fala de projeto, esse é o nosso ciclo fundamental. E aí, tangibilizando um pouquinho a parte de pesquisa, quando a gente tem um desafio não respondido, seja um desafio que nasceu no campo, seja um desafio que nasceu na sala de aula, ou uma experiência própria dentro de um setor de saúde, seja ele público ou suplementar, a gente pode trazer isso para os pesquisadores e discutir como solucionar. Exemplo, fiquei esperando uma consulta médica que atrasou, e a gente traz isso como um questionamento, e a gente pode projetar, por exemplo, uma linha de pesquisa de política de agendamento. Eu vou discutir regra de sequenciamento, modelos matemáticos, simulação de processos, e a partir daí a gente traz uma solução que nasceu, né, na prática, nesse caso, e ela virou uma linha de pesquisa, e a gente divulga isso cientificamente, seja através de cursos, seja através de conteúdo no nosso canal. Então, a gente tem também esse papel de compartilhar esse conhecimento e habilitar as pessoas, né? E nos cursos, como a gente tangibiliza isso, a gente estabelece um conjunto de ferramentas que a gente entende como fundamentais para que os profissionais tanto compreendam as nossas soluções,
quanto continuem garantindo aquela mudança, né, aquela melhoria dentro da organização de saúde. Então, a ideia é que eles se instrumentalizem, seja em análise de dados, seja em melhoria de processos, seja em valor em saúde, né? Então, esses são os nossos 3 cursos atualmente. Então, a ideia é que eles se instrumentalizem para que eles possam continuar transformando a prática. Eu digo, né? Hoje nós somos 14 pesquisadores, 14 pessoas fazem muito menos do que 3.000, 4.000 pessoas se a gente conseguir habilitar esses profissionais que estão na ponta. Então, a gente também tem feito esse movimento de compartilhamento de conhecimento nos cursos, nos eventos, no nosso canal do YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Então, a gente tem também esses espaços para divulgar o que a gente vem fazendo. Né? Muito legal. É um trabalho... Duro. Duro, mas gratificante, né? Muito legal. Porque quando você vê o resultado, né, e quando ela fala como é que você teve certeza disso, eu graduanda, eu fui para uma unidade de emergência e a gente estava mudando a gestão dessa unidade de emergência e projetando o tempo de atravessamento, quantos médicos tinham que atender, e você vê um sistema produtivo, né, na saúde nesse caso, e a sua solução gerando resultado para as pessoas, né, as pessoas esperando menos, aquele gestor atendendo as suas métricas, né, os seus níveis de serviço, você fala, caramba, isso faz muito sentido. Né? Eu posso usar o que eu estou aprendendo e nessa experiência lá na graduação para resolver um problema de verdade. Né? E você vê o negócio acontecer. Né? Exatamente. E qual que é a maior dificuldade que você teve nesse teu processo? Né? Porque você tá no pós-doutorado, é isso? No doutorado. No doutorado. Poxa. Ela só tá no doutorado, gente. Acho que essa é uma das dificuldades, mas vamos lá. Né, desde a graduação você tá vendo isso. Nesse tempo todo, qual que é a dificuldade que você teve, a maior dificuldade? Tirando o doutorado, tá. Tá, vamos lá. Quando você me pergunta isso, eu consigo segmentar em várias camadas, né? A Lívia já percebeu que a pessoa enxerga o mundo aí em caixinhas certinhas. Eu entendo esse pensamento. Porque quando a gente fala de dificuldade, por exemplo, para entregar a solução, eu acho que hoje a gente enfrenta uma dificuldade maior, por exemplo, no sistema de saúde pública do que no suplementar. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de disponibilidade de recurso, de visão de gestão, de autonomia para mudança de processo, o sistema público ele ainda é um pouco mais carente, tá? Não que o suplementar tenha tudo resolvido, não tem, longe disso. A gente tem, enfim, muitos resultados também entregues para o sistema de saúde suplementar, mas eu acho que a principal barreira e o principal desafio é conseguir tangibilizar as soluções. Então, a gente tem que lidar, por exemplo, no SUS com várias camadas de questões políticas, e a gente projeta uma solução, começa a implantar, e muda a gestão e a coisa não acontece. E quando a gente fala do sistema suplementar, por exemplo, a gente tem alguns desafios vinculados à dificuldade de enxergar o problema. Então, às vezes, o cliente vem com uma demanda, eu preciso reduzir o tempo de atravessamento do meu paciente. Quando você vai olhar, a deficiência dele é de layout, né? Eu estava até brincando com ela. Um hospital ortopédico colocou o raio-x no fundo da clínica, o paciente tinha que andar 2 quilômetros, um paciente que tinha uma demanda ortopédica. Então, eu acho que essa dificuldade de enxergar a demanda é um desafio também. Agora, pensando no laboratório em si, né, nas 3 pontas aí que eu comentei para vocês, eu acho que um desafio que a gente tem hoje é de conseguir se comunicar com esses públicos que são diferentes e que têm necessidades diferentes. Então, quando você fala caramba, coisa pra caramba, é coisa pra caramba, né? Hoje nós somos 14 no laboratório, não só mais engenheiros, a gente nasceu só na engenharia de produção, né? Mas hoje a gente tem acadêmicos de medicina, tem doutorandos em enfermagem, tem farmacêuticos oncológicos, a gente tem médicos formados de atenção primária, então pessoas que foram conhecendo a gente em outras iniciativas, em cursos nossos ou em eventos e hoje são pesquisadores. Então, essa aproximação, né, essa visão através de várias lentes nos ajuda nesse desafio, mas que continua para a gente sendo um desafio muito grande. Porque se eu falo de ensino, eu estou falando com um profissional da ponta, por exemplo, eu estou falando com um gestor intermediário. Se eu falo de pesquisa, eu estou falando com os acadêmicos, né, com os pesquisadores, com a galera que está na graduação, no mestrado, doutorado, que tem outras demandas, né? E quando a gente fala de projeto, a gente tem que conversar com os autogestores, com os donos de organizações de saúde. Então, conseguir perceber essas dores e manter uma conexão de longo prazo com esses 3 públicos para a gente hoje um grande desafio.
especialmente porque a gente quer transformar a ponta, e a ponta ela tá através das pessoas, né? Ela acontece através dessas pessoas. Então, pensando aí em desafio um pouquinho, né, enfim, pessoal, e depois para o laboratório como um todo, eu destacaria esses dois. Tem os desafios da academia, né, que a gente já está cansado de saber, né? Então, eu estava até conversando sobre isso com a Lívia, como é que a estrutura ela se banca, né? Hoje a gente tem fundamentalmente recursos vindo dos projetos e dos cursos. A pesquisa ela acaba precisando, né, dessas outras fontes, porque ela sozinha não se sustenta. Mas para a gente hoje um desafio, né? Conseguir fazer outras ações que viabilizem essa geração de conhecimento, porque é nosso DNA. Eu preciso gerar conhecimento através de pesquisa para conseguir entregar produto na ponta, projeto ou ensino. Então, sem pesquisa, a gente vira acéfalo, né? Exatamente. Perfeito. E assim, apesar de todos esses desafios, todas essas dificuldades, vocês continuam no laboratório, resolvendo problemas, gerando soluções. E a partir disso tudo, assim, quais são os maiores aprendizados que vocês conseguem obter, você pessoalmente, que você acha, esse daqui é o que eu mais aprendi, que você gostaria de passar adiante, assim? Pergunta difícil, né? Mas eu acho que para mim hoje o mais importante é que a gente só consegue gerar resultado através de pessoas. Eu não consigo fazer isso sozinha, tenho certeza que você não consegue, que a Manu não consegue. A gente só consegue transformar alguma coisa, seja saúde, seja qualquer outro pedaço da sociedade, através de pessoas. Então, as redes que a gente vem estabelecendo ao longo dessa trajetória, as pessoas que a gente vem formando, e a formação ela não é unidirecional, né? A gente se forma, a gente aprende através de pessoas. Então, as pessoas transformam a sociedade, as pessoas geram essas soluções. Então, acho que o que fica de aprendizado para mim o meu desejo, né, enquanto profissional, enquanto pesquisadora, é conseguir compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas possível. A gente pode entregar uma solução que é muito mais rápida, né? Então, se eu for fazer, é muito mais rápido. Só que se eu treinar pessoas, eu vou ter mais pessoas habilitadas a transformar aquilo comigo. E muita gente questiona isso, mas por que você não vai e resolve? Você fica aí ensinando? Porque isso me move, né? Porque eu percebo o valor em ver pessoas aprendendo, se transformando e transformando a sociedade. Então, acho que o aprendizado, o maior aprendizado através do laboratório, através da minha trajetória e por ter escolhido também, né, enfim, a carreira acadêmica que tem esse viés forte na formação, né, no compartilhamento de conhecimento, isso para mim é o que fica, assim. Perfeito, É a perfeito. educação que muda, né? Exatamente. É a educação que muda. Carol, tá terminando nosso bate-papo, falei que ia ser rapidinho. Queria agradecer por você ter vindo, ter passado um pouquinho da Legos pra gente, um pouquinho da sua trajetória. Eu gostei muito, não conhecia. Eu já já tá seguindo a gente nas redes sociais. Já tô seguindo nas redes sociais, já acendeu vários alertas aqui, várias ideias pra gente conversar. A iniciativa tá de portas abertas, a gente quer mesmo trazer pessoas e iniciativas como vocês para dentro, para mais perto, para a gente ajudar a transformar o ecossistema da saúde como vocês estão fazendo. Sim. Então, obrigada por ter vindo, obrigada por ter se apresentado, por ter te conhecido e venha sempre. Eu super agradeço o espaço pra gente, né? Esse espaço de mostrar o que a gente faz, de alcançar mais pessoas é muito importante. A gente tem feito esse movimento, um pouquinho, né, disso, nas nossas redes sociais. Não sei se eu posso falar. Pode, óbvio que pode. A gente corta esse pedaço, não sei se eu posso falar. Pode. A gente deixa sempre, tá? Tá bom. Então, a gente tem feito um pouco desse movimento de compartilhamento de conhecimento também nas redes sociais, né? Então, no Instagram, a gente está no perfil @legos.erg. A gente também tem gerado bastante conteúdo no canal do YouTube. Então, por lá, a gente traz algumas ferramentas, traz algumas soluções, conta um pouquinho dos artigos que a gente publicou. Então, por lá, Legos UERJ também, no nosso canal. No LinkedIn, a gente tem trazido alguns conteúdos um pouco mais extensos, no formato de artigos, para educar mesmo as pessoas, né? Enfim, tangibilizar e levar essas ferramentas para os profissionais da ponta.
Então, no LinkedIn, a gente está em Legos UERJ, Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde. Então, fundamentalmente, essas são as 3 redes, e a gente também reposita muitos dos resultados no nosso site. Então, www.legos.erj.br, por lá a gente tem artigos completos, alguns trabalhos de mestrado, projetos que a gente já fez, em que tipos de organizações, tem os nossos contatos também, vocês podem entrar em contato por qualquer uma dessas redes que eu coloquei aqui. Então, para a gente é um prazer receber novas ideias. Quanto mais problema, melhor, porque a gente é movido por resolver problemas. Exatamente. A gente brinca que se não tivesse problema, o engenheiro não precisaria existir, né? Exatamente. Engenheiro de produção não tem problema, gente. Então, a gente ajuda, inclusive, a entender o problema, né? Porque às vezes o problema ele vem com uma roupinha ali, e fala, não, mas o problema não é esse, vamos entender a causa. Então, a gente quer dizer que todos vocês são muito bem-vindos, agradecer de novo aqui o espaço. E convidar todo mundo a conhecer um pouquinho da gente, interagir, fazer essas redes que ficam. Exatamente. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, aproveitando para agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo até aqui. Foi um prazer, acho que essas experiências de troca a gente acaba aprendendo muito. Compactuo muito com o que você falou, que levar o conhecimento para frente é o que faz mais sentido para mim também. Então foi uma honra poder estar essa tarde aqui com você e poder passar um pouquinho mais adiante o que o laboratório de vocês faz, que é realmente muito incrível. Obrigada, meninas. Obrigada, viu, Carol? Gente, obrigada. Esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente, a Iniciativa Fisiolégos, nas redes sociais. Compartilhem, deixem seu like e vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau. Esse episódio do podcast Papo no Café tem como oferecimento Parceiros Prime, Américas, Amil, AstraZeneca, Blessing Laboratório, Cortex Med, MedHeal, Novartis, Oncoclínicas, Pronep Life Care, Roche, Cidine Brasil, Senac, Servier, Sodexo Saúde, White Martins, Parceiros Standard, Abramed, Abrange, Berit Advogados, Berkeley, Bradesco Saúde, Carry On, Grupo Laços, Grupo Seib, GSK, IBQL+, Johnson & Johnson MedTech, Mater Dei Rede de Saúde, Pfizer, Redditor, Sinapse, V-Ventures.